Iniciando nossa aula, boa noite a todos, nossa 12ª aula em seu primeiro tempo. Quero agradecer a presença de todos e hoje nós vamos iniciar com um verbo em inglês que geralmente as pessoas quase não estudam e ele é muito simples e muito importante. É o verbo there to be. Existe o verbo to be e existe o verbo there to be. Vou falar a respeito dele agora. Fernando, está conseguindo ver tudo certinho aí? Ok, pode dar Tudo sequência. certo, né? Ok. O verbo there to be é equivalente aos verbos impessoais haver, existir ou ter. Ter no sentido de existir, tá? Não ter no sentido de posse. Aqui é o verbo there be, é o nosso verbo haver, o verbo ter. Porque em português nós temos o costume, né? Havia um gato na cozinha e nós podemos dizer também tinha um gato na cozinha. Então, usamos o haver como ter. Então, é nesse sentido que nós vamos estudar o verbo there to be, nesse sentido de haver, existir ou ter. É utilizado em inglês quando queremos falar de existência de alguma coisa ou de alguém, localização ou quando as coisas acontecem. Vamos lá. Apesar de ser uma explicação longa, mas a verdade já vou resumir para vocês. É o nosso verbo há, havia e haverá. Basicamente é isso, tá? Então, como ele é utilizado somente na terceira pessoa do singular e do plural. Com certeza, as demais pessoas não, porque esse é um verbo impessoal, é o sentido de existir. Na prática, substituímos pronomes nas terceiras pessoas do verbo to be por there. Então, onde existe he is, she is, it is, nós vamos dizer there is ou there are. There is quando existir alguma coisa no singular e there are quando existir alguma coisa no plural. Como que funciona o verbo to be na forma afirmativa? No presente, singular, there is, ele tem uma fórmula reduzida que é o there's, e significa há. Há no sentido de haver ou de ter. Isso é no presente. No passado, vocês vão observar que nós estamos usando aqui o verbo to be. Por isso que o verbo to be é importante. Nós estamos usando um outro verbo colado ao verbo to be para dar outro sentido ao verbo to be. No passado, no singular, there was, e no plural, there were. Por quê? Porque o passado do verbo to be é I was, you were, he, she, it was. Vocês lembram disso aí, foi falado, né? E o significado é havia. Havia um gato na cozinha. There was a cat in the kitchen. Havia um gato na cozinha. E esse sentido, there was, dizer que havia. There is, dizer que há. Há 2 gatos na cozinha, there are. Havia 3 gatos na cozinha, there were. É interessante que em português, quando nós tratamos de... Isso aí é uma liçãozinha de português que ela vem de graça no curso de inglês. O verbo haver impessoal, ele não só é conjugado na terceira pessoa do singular. Havia muitos gatos na cozinha, havia 15 gatos. A gente não fala haviam 15 gatos. É lógico que tem pessoas que falam, né? Mas falam errado, tá? Tem até pessoas importantes aí falando haviam muitos gatos na cozinha. Não existe isso, havia. No inglês, sim, ele tem a forma de singular e plural. There was, havia, e there were, para como se fosse o nosso haviam, ok? Ele tem 2 formas, nós só temos uma. O futuro, o singular e no plural, eles são iguais. There will be. There will be. É ter aquele sentido de haverá. Estamos tratando do verbo there to be, no sentido de haver ou ter.
Daqui a pouco nós vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, nós estamos falando aqui da forma afirmativa. Então, estamos dizendo que existe, que há um gato na cozinha. Ok? Vamos falar agora da forma negativa. No presente, there is not. Não havia um gato na cozinha. There is not a cat in the kitchen. Ok? Não há, Flávio. Não há, desculpa. Presente, estou falando do presente. Desculpa, ajuda, Fernando, me ajude aí. There is not a cat in the kitchen. Não há um gato na cozinha. E no plural, there are not. Ou nas formas contraídas, there aren't. É mais usado, there aren't. Ou there is not ou there isn't. Não há alguns gatos na cozinha. No passado, mesma coisa. There was not. Para quando eu quero me referir ao plural, a forma contraída there wasn't, para dizer que não havia. E there were not, para dizer que não havia muitos gatos na cozinha. Certo? Para nós, não havia do mesmo jeito. Para eles separam. There were not. Que é o passado do were, aqui é o passado do verbo to be na terceira pessoa, do plural. They were. Vocês lembram lá? É só voltar a cabeça que vocês vão lembrar. O futuro do verbo there be, ele é a mesma coisa. There will be. E ele tem formas iguais para o singular e para o plural. There won't be, ou não haverá. Não haverá gatos na cozinha, né? Essa frase nem é muito legal, mas é só para citar. There will not be cats in the kitchen. Ok. Agora, a forma interrogativa positiva. Vocês lembram que o verbo to be, para você conjugar na forma interrogativa, basta você trocar o sujeito com o pronome. Né? There is, ou, nesse caso, is there? Há um gato na cozinha? Plural. Are there? Há muitos gatos na cozinha? Ok? Perguntando, né? Pergunta em inglês com verbo to be, repetindo. Alternamos, colocamos o verbo antes do pronome, antes do sujeito. No passado, was there? Havia? Were there? Havia? Havia muitos gatos na cozinha? Ou havia gatos na cozinha? Ou havia um gato na cozinha? Ok? O futuro, gente, mesma coisa. Will there be? Nós alteramos o will, que é o verbo modal, nesse caso, do futuro, né? No singular, will there be, e no plural, a mesma coisa. Parece muita informação, mas o que vocês têm que entender é o seguinte: quando for usar o verbo haver, no sentido de existir em inglês, usa o verbo there to be. Haverá muitos gatos na cozinha? Haverá um gato na cozinha? Uma coisa mais ou menos assim. E na forma interrogativa, negativa. Aqui está perguntando se não há. Ok? Is there not? Are there not? Isn't there? Aren't there? Não há? Aqui está negando e perguntando. Negativa, interrogativa. Ou interrogativa, negativa. Tanto faz. Né? No singular. Flávio, oi. Desculpa interromper, mas eu acho que numa tela passada aí na negativa, afirmativa, sim. Will, no will, você esqueceu de colocar o not. Aqui, na negativa. Não, na outra negativa. Na outra tela. Isso. Falta mesmo. Ok. Bem lembrado. Eu já vou acertar aqui. Ok.
There will not be. Ah, ok. Olha, bem lembrado. Valeu a observação. Nós precisamos muito de there will not be. Precisamos muito desse tipo de interferência, porque nos ajuda muito aqui a poder melhorar a qualidade do nosso trabalho. Viu? Muito obrigado. As ordens. Beleza? E eu fico satisfeito que é sinal que a galera está atenta aí, né? E aquela que não está atenta, também sugere-se esse tipo de cuidado. Então, gente, com as minhas desculpas aí, com a valiosa ajuda do Guilherme, eu vou repetir, o futuro do verbo there to be, no singular é there will not be, e no plural é a mesma coisa, não muda. E temos uma forma contraída que também aqui não ficou legal. Deixe-me acertar também. Acertar logo, porque senão... There won't. Aqui. Esses pequenos errinhos assim, às vezes não tem jeito. A gente não tem muita coisa para fazer, mas marca texto, cor da tinta azul e vamos em frente. Ok. There won't be. O won't, gente, é o nosso will not em forma contraída. Nós já falamos sobre isso aí algumas vezes, só para que, né, fique bem claro. Na forma interrogativa nós já falamos, agora na forma interrogativa nós vamos falar aqui agora, no presente, is there not? Isn't there? Não há? Is there not? Não, desculpa, no passado. Was there not? Were there not? Wasn't there? Weren't there? Não havia? Futuro, will there not be? Or won't there be? Não haverá? Ok. Aqui algumas frases, e já com a tradução para facilitar. Você quer ler para mim, Fernando, por favor? There is a supermarket in this street. Há um supermercado nessa rua. Ok. There is, né, a supermarket in the street. Sempre lembrando, 2 E's aqui, você vai prolongar um pouquinho o E, né? Street, né? O som, assim, mais prolongado um pouco. Street. Não street, é street, ok? A próxima, Fernando. There is a supermarket in this street. Não tem supermercado nessa rua. É só um afirmativo ou negativo. Exatamente. Aqui pode ser não tem, nós falamos não tem, né? Mas a forma gramaticalmente mais correta aqui não há, né, gente? Certo? Mas só para vocês entenderem que tem esses dois significados aí. Legal? Is there a supermarket in this street? Tem supermercado nessa rua? Ok. Existe supermercado nessa rua? A tradução, gente, ela fica ao nosso gosto, tá? A tradução importa para nós que somos portugueses. Para eles lá, se eles querem saber se tem, se existe, se há, is there. Eles falam is there e para nós tem essas três formas de nós traduzirmos, de nós entendermos. Para eles não importa, né? Então, o que nós temos que saber é o seguinte. There is, há. There isn't, não há. Is there, perguntando há, ou existe, ou tem, tanto faz. Continua, Fernando, por favor. There are many tourists visiting the city. Há muitos turistas visitando a cidade. Afirmativo. There aren't many tourists visiting the city. Não há muitos turistas visitando a cidade. Negativo. E na interrogativa, are there many tourists visiting the city? Tem muitos turistas visitando a cidade? Gente, nós temos que aproveitar, aqui é o seguinte, apesar de ser uma aula que nós estamos, o nosso foco principal é o estudo do verbo there be, mas nós já temos aqui, né,
algumas palavrinhas para incorporarmos ao nosso vocabulário. Quem não conhece tem que pegar a canetinha e colocar na cadernetinha aí, né? Muitos turistas, né? Many tourists. Visiting, né? Não precisa nem traduzir, é bem fácil, né? Termina em ing, dá para nós o som de ando, né? Visitando, visiting, visitando. E os ingleses europeus falam city e os americanos falam city, ok? Aí fica a gosto dos fregueses aí. Então, quem não tem, né? Quem não sabe essas palavrinhas aí, many, tourist, eu creio que aí não tem problema, né? Muito fácil também, e visit também, não precisa anotar, não é possível, né? Vamos seguindo. There was some... Só um minutinho. Aqui nessas duas telas, nós apresentamos no presente. Presente, afirmativo, negativo e interrogativo. Agora nós vamos ver no passado. Reforce para nós aí, Fernando, por favor. There was someone in the kitchen. Tinha alguém na cozinha. There wasn't anyone in the kitchen. Não tinha ninguém na cozinha. Was there someone in the kitchen? Tinha alguém na cozinha? Ok. Aqui, sempre lembrando... Gente, nós falamos isso aqui, ó. Ao pronome indefinido aqui, ó. Nós estudamos aquele monte de pronomes. Agora, toda frase tem um pronome, gente. Olha, alguém. A pronúncia é kitchen. Kitchen. Ok? Cuidado. Para não falar kitchen, era kitchen. E sempre lembrando, dando destaque forte no N. Kitchen. Ok? Vamos lá. E outro detalhe também, Flávio, na negativa muda o ninguém, aí a questão da negativa, ele muda. Ele não segue a mesma regra aí. Someone, por exemplo, que alguém, Sim. nem se for, tinha alguém na cozinha, mas como é negativo, ele muda para anyone. Exatamente, muito bem lembrado, Fernando, e você já tem que saber, someone, alguém, anyone, ninguém. A gente tem sempre dificuldade, aí, principalmente quando a gente está iniciando os estudos de inglês, dificuldades da gente poder entender someone, anyone, esse tipo de pronome em inglês, ninguém, alguém, esses indefinidos, às vezes dá muita confusão. É só mesmo treinamento, estudo, repetição, para a gente poder, muita leitura, para a gente poder, assim, com o tempo, já ir assimilando cada um. Eu creio que hoje eu já tenho mais ou menos, né, um conhecimento legal, mas sempre, às vezes eu me embolo ainda. Não há garantia de que a gente está sempre 100%, não. Vamos lá? Agora, no passado, né? There were many students in the classroom. Havia muitos estudantes na sala de aula. Certo? É o que eu falei, gente. Olha, aqui ele usou o passado no singular. Vocês estão vendo aí, né? Singular, que é there was, there wasn't, he was there. Agora ele está usando aqui o passado no plural. Para nós não influi, porque nós usamos, fica havia do mesmo jeito. Nós não temos haviam, não. No caso de existência, nós não temos, ou tinham, não. Por favor, aí, Fernando. There? There weren't many students in the classroom. Não havia muitos estudantes na sala de aula. Were there many students in the classroom? Tinha muitos estudantes na sala de aula? Sim. Agora, uma perguntinha aí para todo mundo. Quem quiser ir, abre o microfone e confirma. Alguém quer me ajudar na leitura, além de Fernando? Eu esqueci de perguntar. Deixa eu me ver nossos participantes aqui. Participantes nós temos aí Fernando, Cristina, Douglas, Gabriela. Eu vou. Guilherme, Romero, Silvia e Luana. Gente, quem quiser participar, quem falou eu aí? Romero. Romero, beleza, Romero. Então, vamos começar aí. Vamos nessa primeira aí. Você consegue? Beleza? Tá vendo aí? Tá, né? There will be clouds in the sky.
Beleza, legal. E só a entrada, né? Clothes. É clothes. Clouds, 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 Clouds. clouds. There will be Não é? clouds in the sky, clouds. iCloud, né? Certo? Continua? There won't be clouds in the sky. Ok, é só para lembrar, gente, que aqui é futuro, né? There will be, haverá nuvens. Não é haverão nuvens no céu, não. Tá? Pelo menos o português nós não podemos errar, né? Com eles lá não tem problema, porque tanto faz, né? Nesse caso, o futuro deles lá, a mesma coisa. Ou haverá nuvens no céu. Ou então você pode traduzir como o céu estará nublado. Agora, ele leu aqui, there won't be clouds in the sky. Não haverá nuvens no céu. Ou seja, o céu estará limpo, né? Podemos traduzir dessa forma. A terceira, Romero? Will there be clouds in the sky? Isso. Aí é perguntando, né? Exatamente. Mas, Will there be clouds in the sky? Isso, mas olha, foi bom você falar as duas, porque é o seguinte, o inglês, ele é tão assim, tranquilo Sem quanto a entonação. isso, se você não entonar, bom, né, se você não der entonação, qualquer um vai saber que você fez a pergunta, porque Porque o will está invertido. Exatamente, e isso é que é importante. É lógico, se você dá a entonação, fica melhor, fica mais, né, mais bonito, mas se você falar will there be clouds in the sky, eles vão saber que você está perguntando. Aí eles vão responder, não há nuvens do céu. Coisa mais ou menos assim, né? Muito, muito interessante isso aí, tá? Ou seja, agora eu vou dar uma lida aqui nessa parte aqui de teoria, só para... Eu não gosto muito de teoria, não, mas a gente tem que também dar um curso, ele tem que prever alguma coisa assim de teoria. Como você deve ter notado nos exemplos acima, em alguns momentos foi utilizado o verbo haver e em outros o verbo ter. Eu já falei isso, mas só para agora ficar caracterizado na tradução do verbo there to be. Acontece que em português tanto faz usar um como o outro. A diferença é que o verbo haver é mais empregado na linguagem formal. Exatamente, né? Tem um gato na cozinha, ou há um gato na cozinha. E o ter é mais na coloquial, ou seja, muito mais comum falarmos, tem alguém na cozinha ou há alguém na cozinha, não concorda? Então, é só para deixar bem claro aí que a gente está atento a esse tipo de informação. Outro detalhe que devemos chamar a atenção é que no português, quando usamos o verbo haver e seu equivalente ter, tiver a função de verbo impessoal, já falei isso também, mas é para ficar bem registrado. Aí é aula de português, oração sem sujeito, mesmo que o objeto esteja no plural, a sua forma não mudará. Ou seja, será mantida no singular. Porém, isso não acontece no inglês, onde o verbo terá de concordar em número, singular ou no plural, com o tempo em que seja, com o tempo em que segue. Veja. Tem apenas um táxi na cidade. Vai, Romero, lê essa segunda frase aí em inglês, por favor. Romero? Vamos lá. Beleza. There is only one taxi in the city. Exatamente, ok? Aqui em cima nós já colocamos o português na frente, né? Tem apenas um táxi na cidade. There. É bom puxar um pouquinho, né? O there, né? There is only one taxi in the city. Ok. A segunda? There are taxis, but there aren't any buses on Sunday. Ok, beleza. Eu vou ter que parar aqui, porque tem uma palavrinha acentuada aqui que eu acho que foi falha do corretor aqui. Vamos lá. Vamos tirar esse acento aqui, que não tem. Não. Tem acento não, né? Em inglês não tem acento. Então, voltando. Só um segundo, acertando aqui.
Bus, plural de bus. Buses? Buses. Nós vamos ter uma aula específica de plural, tá? Já para adiantar para vocês, todo substantivo terminado em S, você acrescenta ES ao final. Mas nós vamos ter uma aula específica disso aí, para ensinar essas regrinhas também. Então, bus. Aí você acrescenta ES. Buses. There are taxis, but there aren't any buses on Sunday. Então, presente no singular, presente no plural. Agora, no passado, Romero. There was only one taxi in the city. Ok. Sempre lembrando que é one. One. Ok? Mas a pronúncia só ficou legal. Não tem problema, não. Só para não deixar, a gente vai, às vezes, relaxando com on, né? One taxi. One taxi. Ok? Vamos ao passado também, no plural. There were taxis, but there weren't any buses. Ok. There weren't. Eu vou dar uma lida porque você forçou um pouquinho aqui no E, e esses Es aqui não são pronunciados não, tá? Vamos tirar esses Es aqui. Até por força do ato, né? A gente... There were taxis, but there weren't any buses. There were taxis, but there weren't any buses. Ok, muito legal. Isso aí. Agora, em português, eu mesmo leio. A exceção é o tempo no futuro do there to be, there will be, que permanece mesmo no singular e no plural. Vamos lá, vamos concluir essa lição aí. Homero, você já está pegando, já vamos lá. There will be only a concert on Saturday. Ok, muito beleza. Esse there will ficou muito legal também, eu acho que ficou bom. Only a concert. Concert é show, tá, gente? Em inglês, tá? Aqui nós usamos concerto para música clássica, né? Música erudita. Mas lá não, lá eles para show, se você fala que vai num show de Roberto Carlos, então Roberto Carlos Concert, não é Roberto Carlos Show, igual nós falamos aqui, não. Nós pegamos a palavra deles lá, usamos para uma coisa que eles não usam lá, eles usam show para apresentar, é outra história. Então, agora, o mesmo verbo there be, aqui foi no singular, agora no plural. Não muda nada. There will be many concerts on Saturday. Ok, Saturday. Muito bom. Resumindo, o verbo there to... Aqui, ó, mas, meu Deus, esse aqui... Meu departamento de conferência dessa vez falhou, viu? Mas você mandou esse negócio para o Eu não sei, não. Eu não sei. Você não mandou para mim, não? Eu acho que eu não mandei, não. Porque Fernando aqui foi conferente. Mandou não, eu não tinha visto. Mas tudo bem, é assim mesmo. É bom que a gente vai corrigindo aqui, de vez em quando alguém vê, de vez em quando eu vejo, é assim mesmo. Não tem... e sempre lembrando, gente, que essa é a nossa primeira turma, né? É uma turma de experiência que eu estou muito satisfeito por causa disso. Já tendo algumas interações, a frequência está bem razoável também. Nós queríamos que fossem todos, mas sempre tem, né? Que fosse todos. Ao fosse também é no singular. Queríamos que fosse todos participantes, mas a gente entende, né? Tempos de hoje é meio complicado. Então, resumindo, o there to be é utilizado quando tem o sentido de existir, tá, gente? O verbo ter, também já falei isso, quando no sentido de posse, é traduzido como have.
I have a cat. Eu tenho um gato. Certinho? Gente, exatamente no tempo, encerramos o nosso primeiro tempo. Quero agradecer a todos aí, no dia de hoje, principalmente ao Dr. Romero. Fernando, né, já é freguês mesmo, o Dr. Romero que brilhantemente nos ajudou aí na participação. Achei a pronúncia muito legal assim, para as primeiras intervenções, pequenos detalhes que eu mesmo, o Fernando, já mais experientes cometemos, mas com certeza o futuro é promissor. Muito obrigado. 10 minutinhos aí para atualizar as redes sociais e voltamos daqui a pouco.